Olá, saúde a todos com a graça e a paz. Gostaria de falar sobre o momento atual ao qual nós estamos vivendo, sobre uma grande pandemia global, Covid-19, e sobre alguns ludibriadores da política que tentam nos minar, tentam nos ludibriar, tentam tirar proveito da situação a qual nós estamos vivendo. É muito difícil, algumas pessoas têm me parado no meio da rua e me perguntando qual a minha definição política. Você tem uma definição política? Você é esquerda? Você é direita? Eu tenho sim uma definição política. Eu venho de uma família um pouco conservadora e eu nunca foquei muito nessa questão de ir extremamente para a esquerda e muito menos também querer ir extremamente para a direita. Eu entendo que na nossa vida ou no universo existe uma dualidade. Existe o positivo e o negativo. Existe o amor e existe o ódio. Então existe o forte, existe o fraco. Existe a direita e existe a esquerda. O que seria da direita se não existisse a esquerda? Será que necessariamente nós temos que ter um lado para ter uma definição política? Será que não existe uma outra possibilidade? Aqueles que são mais conservadores, que estão mais focados no centro, na linha do equilíbrio, não teria vez? Não teria sentido? Eu escrevi um pouquinho a respeito sobre essa questão porque tem sido muito questionado sobre o meu posicionamento. Agora imagine, eu sou um servidor público da saúde, tenho nada contra quem quer ser extrema direita e quem quer ser extrema esquerda, não tenho nada contra, mas não poderia deixar de tecer um comentário e eu gostaria de falar sobre essa questão mesmo da pandemia e os ludibriadores da política que tentam usar de sofisma dessa arte que é a política para poder se aproveitar dos desprovidos de conhecimento. Então eu escrevi um pouquinho aqui, eu gostaria de ler aqui para vocês, está aqui no comentário onde eu deixei aqui. Ouvir e aprender são artes que poucos sabem ponderar. A política é uma ferramenta muito importante que poucos a sabem usar. Se ela for dirigida de uma forma minuciosa e em sua essência, ela terá resultados positivos. E como repensar valores no meio de uma Covid-19 que seja um ponto positivo como nunca antes analisado na história global, sendo que nós já passamos pela Primeira Guerra, nós já passamos pela Segunda Guerra, já passamos pela Guerra Fria, já passamos por inúmeras situações de pandemia no mundo. E como que nós vemos essa questão hoje? Como repensar valores? Isso vai exigir de nós um tipo totalmente diferencial de política, com certeza. Não a política binária de direita e esquerda, mas uma política focada na arte de bem manipular as palavras. Ou seja, a essência, a virtude da política. A política ela não é ruim. Os derivados da política é que fizeram com que ela se tornasse ruim. Usaram de sofisma, então são coisas parecidas, e hoje o que nós vemos no cenário, no Planalto, é uma guerra entre os três poderes, onde ninguém se entende, e aquilo ficou como valor de política. As pessoas entendem que política é essa questão que nós estamos vivendo agora. Escândalos, corrupção, roubalheira, essas coisas que acontecem são derivadas da política, amigos.
Isso é coisa de politicários. Isso é coisa de politiqueiros. São coisas que vieram com uma arte tão pura, milenar, que ela já vem desde o tempo já da Índia, já vem lá de Israel, já vem até mesmo da China. São artes milenárias. Ela sempre foi usada, a arte de bem manipular as palavras, de dialogar, de refletir, de pensar, de analisar. Elas sempre existiram. E o que acontece? Que hoje se perdeu, as pessoas não se interessam. Falou de política, se pensa logo em corrupção, sempre no negativo, nunca pensa em fazer uma autorreflexão, em entender, porque nada mais, nada menos, o político é o reflexo de nós, porque somos nós, eleitores, que botamos esses canalhas muitas das vezes lá dentro. Precisamos, na verdade, refletir. Afinal, a política não deixa de ser uma física quântica. Olha só que questão muito importante. A política ela é uma física quântica. Porque quem estudou política quântica vai entender que a política quântica é a frequência e as vibrações. E quando nós falamos, as cordas vocais não se fecham, não há uma frequência, uma vibração, como que a política também não é uma física quântica? É só vocês estudarem um pouquinho, buscar a questão mais a fundo, entender o que Nikola Tesla falou sobre a questão da numerologia, sobre a física. Nós temos que buscar o conhecimento. Hoje, muitas das vezes, nós somos ludibriados, enganados, porque nós não buscamos um conhecimento. Deixamos as pessoas usarem de sofismas, nos enganar, nos ludibriar, porque nós estamos à mercê do nada. Nós não queremos ter o esforço de olhar num livro, de refletir, de analisar. Que possamos sair de uma visão binária de direita, esquerda, uma guerra, onde que, como se fosse a única forma que temos de solução para o planeta ou para a política, como se não existisse a linha do equilíbrio, do centro. Música se faz com as notas agudas, mas também se faz com as notas graves lá embaixo. E tem a frequência mediana no meio. Por que tem que ser direita ou esquerda? Por que eu não tenho uma definição política definida? Eu não sou nem direita extrema e muito menos esquerda também extrema. Eu prefiro mais a linha conservadora, é um direito que eu tenho, e também não questiono quem quer ser extremamente direita, quem quer ser extremamente esquerda, eu não questiono, é um direito que você tem. Está garantido no artigo 5º da Constituição Federal. Agora, eu tenho o meu direito da minha opinião também. E vamos continuar, eu gostaria de continuar lendo aqui, que possamos sair então dessa visão de extrema esquerda, extrema direita, que entramos na frequência de uma vibração cósmica, porque o universo ele funciona com harmonia, com sincronia. Como falei, se os 3 poderes entrassem em harmonia, não estaria essa baderna toda que existe hoje aí, falando sobre política. Então nós vemos que existe uma harmonia cósmica, ou seja, na quântica do nosso planeta Terra, onde, quando pela minha fé subjetiva, eu creio que o maior mentor desse planeta Terra é o Cristo. Em 1994, eu me decidi batizar pela Igreja Cristã Maranata e comecei a seguir a linha do Evangelho, e me trouxe muitos conhecimentos e reflexões, entendimentos até mesmo nessa arte da política, porque Cristo também usou da política, usou de psicologia, usou de física quântica, porque ele falava e as suas palavras tinham poder, exerciam poder. Só que ele nunca usou de uma maneira pessoal ou para satisfazer seu próprio ego. Ele usou para que pudéssemos ter uma melhor qualidade de vida, um equilíbrio, para que pudéssemos buscar a cura, não simplesmente no exterior ou no logotipo do que você veste, que as pessoas analisam pelo que você tem, pelos status que você possui. Hoje o ter ele tem muito mais valor do que o ser.
As pessoas, elas não te olham pelo que você é, elas te olham pelo que você possui. O que você possui hoje na sociedade define quem você é. É lamentável e vergonhoso, mas vamos seguindo. Deixa eu tomar uma água aqui também para molhar um pouco a garganta. Ninguém é de ferro ficar palestrando sem fazer uma lubrificação nas cordas vocais, né? Vamos cuidar também da nossa saúde aqui, que é uma orientação médica e a gente tem que sermos gratos, né? Porque Deus deu sabedoria aos médicos e eles estão aí para nos orientar da melhor maneira possível também. O que precisamos é de uma visão, de um ecossistema com mais educação para um meio ambiente daqui para frente, não de uma queda de braço entre esquerda e direita, mas que possamos ter uma flexibilidade maior. E termino deixando essa reflexão, que possamos pensar bem, refletir e estudarmos soluções mais plausíveis para que possamos, ao menos, passar por essa Covid-19 de uma maneira mais amenizada, que possamos sermos seres humanos melhores, que possamos conhecer o poder da empatia antes de julgar a fé alheia, antes de julgar seu semelhante, antes de criticar, antes de dizer que uma pessoa não tem uma política bem definida, que refletimos no nosso subconsciente se nós não estamos projetando algo em outra pessoa que está dentro de nós mesmos. Eu deixo essa palavra, agradeço a todos que vão poder estar aí ouvindo e que teçam seus comentários positivos ou negativos são sempre bem-vindos, desde que não falte o respeito. Esse ecossistema que eu falo sobre a gente analisarmos, nós já temos isso na Constituição Federal, está no artigo 225. É só nós irmos lá e meditarmos, termos mais consciência do meio ambiente que nós vivemos. A poluição não são só os gases carbônicos, só aquilo que você espalha, a fofoca, o pensamento negativo do seu semelhante. Vamos deixar de poluir menos. Vamos poluir menos. Vamos espalhar mais valores das pessoas. Quem sabe as coisas ao seu lado começam a melhorar. Obrigado a todos. É a palavra que eu deixo.